Estamos de volta aqui nos jardins, que não são os jardins de Alá, são os jardins do Edgar. Lugar onde ele mora com a sua família, local onde ele mesmo já comentou semana passada, é uma mistura de um monte de estilo, mas porque você aqui, você tem que ter todos os estilos para quando o cliente vier até aqui, quando o curioso vier até aqui, você tem do lado a areia, do outro lado você tem pedra, do lado de cá você tem cacto, do outro lado você tem palmeira, enfim, você tem aqui a sua matéria-prima plantada. Com certeza, Marcão. E aquilo que nós havíamos prometido no programa anterior, o que nós vamos ver hoje? A técnica correta de fazer com que uma planta tenha sobrevida por muitos e muitos anos. Plantas essas que podem morrer rapidamente, no máximo aí com 3, 4 anos, elas morrem, quando elas soltam os pendões. E nós vamos mostrar então como é que é feita essas podas, de que maneira é feito e os cuidados que tem que ter. Porque primeiro, da família das piteiras do Caribe, que são as agaves, elas são muito espinhudas, são plantas realmente perigosíssimas. E os espinhos, quando cravados no nosso corpo, eles até infeccionam. Então você tem que ter um cuidado muito grande com esse tipo de planta. Só que elas ficam ornamentais e maravilhosas. São estas daqui que são essas bonitas, mas perigosas. Essa aqui toda dobrada porque ela está com frio, está encolhida ou é o estilão dela mesmo? É o estilo dessa planta. Essa aqui é uma piteira do Caribe, mais conhecida como agave, então vamos chamar de agave brasilense. Aquela um pouco mais ao fundo, que é a agave grande, gigante. Essa é gigante, é a maior das agaves. É essa aí. Depois nós temos a variegada, que é esse tipo de agave aqui. Com duas cores mais destacadas. Mais destacadas. E um pouquinho mais à sua direita, essa aqui, que é a pior de todas para qualquer paisagista ou jardineiro trabalhar, que é a agave americana. Ela tem as serrilhas dela. Espada. Ela é uma espada. Olha aqui, ó, essas serrilhas aqui de fora a fora é muito mais do que as outras. Ela vai até o pé e totalmente pontiaguda. Isso dói muito. Então você tem que ter muito cuidado da localização dessa planta também, com relação à criança, ao tipo de empresa, animais, o tipo de indústria. Então não é em qualquer local que você já pode colocar uma planta dessa. Aquilo que eu falo sempre, o paisagismo, é importante o profissional na área de paisagismo saber a locação dessas plantas. Isso é de suma importância, porque senão você pode estragar totalmente o ambiente e colocar plantas totalmente erradas em um local que não tem nada a ver. Qual a ferramenta que se usa para cortar esse tipo de planta? Tem que ser assim, vou pegar a faca lá de casa? Não, tem que ser alguma coisa já própria, não é? Normalmente sim, Marcão. Não quer dizer que você não possa pegar uma faquinha daquela de cortar pão, que tem serrilha, e fazer esse tipo de trabalho. Mas com essa ferramenta é muito mais seguro. Para você ter muito mais proteção na hora do corte, para que o corte fique na transversal certinho, para que não tenha empoçamento de água, e você faz com que a água seja retilínea para baixo. E você também usando luvas, você protege um pouco a mão, porque as serrilhas realmente que ela tem aqui, ó, parece uns anzóis. Isso aqui é um absurdo. Na hora que penetra na sua mão, machuca, inflama se você não retirar isso aqui. Como que é o nome dessa planta? Essa aqui é a agave americana. E o pessoal chama do quê? Isso aqui não é espada de São Jorge? Não, a espada de São Jorge não tem espinho. Espada de São Jorge não tem espinho. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Essa aqui realmente é bem espinhuda mesmo. É uma planta ornamental. É piteira do Caribe, originária do Caribe. Todas essas plantas, toda a família das agaves. Todas elas são do Caribe? Todas elas. Mas vivem bem no Brasil. Se adaptaram maravilhosamente. Água de quanto tempo? Essa aqui, se você não quiser colocar água, você não coloca. A natureza para essa planta se encarrega. Essa aqui se encarrega só num transplante. Toda planta que você faz um transplante, que é o arranque que nós chamamos, tá? E você leva ela para o jardim, durante um período você tem que fazer uma rega necessária. Isso é importante. Mas após esse período, é só deixar na mão do Papai do Céu que ele resolve tudo. Outro modelo de agaves. Exatamente, essa já é a agave variegata. Forma de cortar é esse tipo de serrotinho. Esse serrote é o mais prático, porque ele inclusive faz a poda
Eu só não gostaria de podar agora, Marcão, como eu fiz com essas duas, mas te mostrar o porquê que nós fizemos naquela outra, porque ela já está na simetria de folhas em volta daquela piteira maior, que é a gigante. O que acontece? Além de você fazer a poda para que você tenha uma sobrevida maior na planta, aí que vem o grande detalhe, você acompanha embaixo que você acabou de fazer uma forma escultural também. Você deixa a planta todinha esculturalmente podada embaixo. Ela vai crescendo. Ela vai crescendo e ali vai ficar um tronco, coisa que não é comum nessa planta, porque ela abre, fica gigante, bem aberta. Uma saia bem gigante. Exatamente, aí ela solta um pendão. Quando ela solta a flor, é mais 6 meses, 8 meses, a planta morre. Ela alcança o quê? 1 metro, 2 metros? Muito mais que isso. É mesmo? Bem mais que isso. Ela chega aí a 3, 4 metros de altura, deixando o tronco, porque ele é tão grande, tão denso, que você consegue levantar a saia dela para cima. Aí ela abre lá em cima toda a saia. Aí depois de um certo período, se você quiser substituir a planta, o que você faz? Aí você novamente deixa ela sem fazer mais poda nenhuma, ela vai soltar essa flor lá em cima, gigante, com o pendão chega aí a mais de 4, 5 metros de altura, soltou a flor, dali um certo período, a planta morreu e você substitui por outra menor. Yo, move out the way. We got Missy Elliott coming through. That is Missy Elliott. She lost a lot of weight. I heard she eat 1 cracker a day. Girl, well, I heard the bitch was married to Tim and started fucking with Trina. Well, I heard the bitch got hit by 3 zebras and a monkey. Daquela agave lá, essa aqui também é feito, mas daquela agave gigante verde, no Nordeste, assim que você fizer uma viagem para lá, você acompanha que o sisal, as cordas, é feito com aquilo ali, é colocado no moedor, como se lembra aquele moedor de cana, e dali eles vão tirando as fibras, aí eles vão enrolando e fazem os sisais, as cordas que nós fazemos com esse tipo de planta que também é feita a corda. O que custa uma planta como essa que você comentou, essa grande? Essa grande aí, mais ou menos na faixa dos 450 a 500 reais, mas uma planta já adulta, né? Adulta? Adulta, não adulta, não adulta, era adulta. Uma grande. Uma grande, mais Agora, ou menos essas isso. menorzinhas, um pouco mais baratas. Essa na faixa de 150 a 200 reais, mais ou menos isso. Manutenção fácil? Manutenção fácil, só aquilo com relação à poda que eu te disse. Você fez a poda daquela forma, acabou, nenhum tipo de problema. Aí você tem um jardim por muito mais tempo. Semana que vem nós teremos o quê? Teremos uma coisa impressionante que é sobre a preservação e risco, inclusive, de cadeia. É a samambaia-açu. Da onde vem o xaxim, por que isso foi proibido, quantos anos isso leva para crescer e por que realmente tem essa lei. Eu acho fantástica, eu fui pioneiro, graças a Deus, em ter começado a falar sobre os problemas que iam causar na natureza e o governo tomou uma decisão, eu acredito até que antes que eu começasse a falar, mas essa lei foi promulgada depois que eu comecei a dizer isso aí no programa que eu tinha. E o xaxim foi completamente banido, é proibido da cadeia você transplantar qualquer pau de samambaia-açu.